Buenas, aula de MRU para salvar os desesperados. Os desesperados do colégio, os desesperados do vestibular, todos serão salvos aqui pela torre. É só chegar, é só assistir. Movimento retilíneo uniforme. O que significa isso? Vamos destrinchar esse título para a gente entender as características do movimento que a gente vai estudar, o MRU. Movimento não precisa explicar. É algo que se move, que tem velocidade em um certo referencial. Retilíneo. Primeira coisa que a gente tem que explicar. Retilíneo é em linha reta. Em linha reta. E o que significa ser em linha reta? Significa que a direção do movimento não vai mudar. Por exemplo, o meu movimento aqui do exemplo, que eu tenho um carrinho andando no eixo horizontal, a direção é horizontal e será sempre horizontal. Ela não vai mudar. Ou seja, a aceleração que muda a direção, que é a aceleração centrípeta, que a gente estuda lá na aula de movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta é zero. Porque não há mudança na direção do movimento. Uma vez que ele começa horizontal, ele será sempre horizontal, sempre em linha reta. Uniforme. O que é algo uniforme? Algo uniforme é algo que é sempre igual, sempre da mesma maneira. No caso do MRU, esse da mesma maneira é com velocidade constante. Velocidade constante, ou seja, velocidade sempre igual, sempre a mesma. E se a velocidade, se o módulo da velocidade, no caso aqui, né, uniforme, vamos aprofundar um pouco mais esse conceito, tem a ver com o módulo da velocidade constante. O valor, a intensidade da velocidade não muda. E se a intensidade da velocidade não muda, a aceleração é igual a zero. Também. A aceleração centrípeta ou a aceleração tangencial, outro conceito lá do movimento circular uniforme. Se tu ainda não estudou o movimento circular uniforme, esquece um pouquinho por agora o tangencial e só pensa que a aceleração é zero. Depois tu vai lá na nossa aula de movimento circular uniforme e vê a diferença entre aceleração centrípeta e aceleração tangencial. Mas por hora fica com aceleração igual a zero. Muito bem, vamos falar um pouco mais sobre esse módulo da velocidade e quais são as implicâncias para o movimento, o fato da velocidade ter módulo constante. Primeiro, como é que eu calculo a velocidade no MRU? Vamos limpar o nosso quadro aqui para a gente ter espaço. Foi. Eu tenho aqui no meu exemplo o meu eixo horizontal. E ao longo desse eixo, eu vou medir as posições do veículo, que é o lugar, o local no espaço onde esse veículo vai estar. Então eu tenho aqui a posição SI, posição inicial, que é a posição de partida do movimento. Quando eu comecei a estudar o movimento, o veículo estava naquela posição. E ele vai chegar até uma posição S final, que no caso aqui eu vou trabalhar com letras, não vou trabalhar com números, porque eu vou deduzir a equação com vocês. A gente sabe, lá da nossa aula de velocidade média, não assistiu ainda, assiste, que a velocidade média é calculado pelo deslocamento. Vamos fazer maior isso aqui, né? Tá feio. Que a velocidade média é calculado pelo deslocamento ΔS que o veículo efetua num certo intervalo de tempo ΔT. O que é o deslocamento ΔS? ΔS é justamente o quanto ele se deslocou para ir da posição S inicial até a posição S. O ΔS, ele é a posição inicial, aliás, a posição final, desculpa, menos a posição inicial. Foi o quanto ele andou. Foi o deslocamento para ir da posição inicial até a posição S. E o intervalo de tempo é o quanto tempo levou para o veículo sair dessa posição e chegar até a posição final, ok? Essa é a fórmula, se vocês vão lembrar, essa é a fórmula da velocidade
média. Mas e a velocidade do MRU? Vocês lembram de velocidade instantânea, que é a velocidade a cada instante, aquela velocidade que eu olho lá no velocímetro? Quando eu olho no velocímetro, eu estou fazendo uma medida de velocidade instantânea e não de velocidade média. A velocidade que o pardal registra é a velocidade instantânea, do instante em que passa pelo pardal. Agora vamos pensar no MRU e nesse fato, nessa história da velocidade ser constante. Se a velocidade é sempre a mesma, a qualquer momento que eu olhar para o velocímetro do veículo, eu vou ver o mesmo valor de velocidade. Sempre. No final do meu movimento, se eu medir a velocidade média, se eu calcular a velocidade média, tem que dar sempre esse mesmo valor. Por exemplo, se eu tenho um veículo que anda sempre a 60 km por hora, cada vez que eu olho no velocímetro, eu vou ver marcando 60 km por hora. A velocidade instantânea é sempre 60 km por hora. Na hora que eu vou terminar o movimento e calcular a velocidade média, se ele andou sempre a 60 km por hora, a velocidade média vai ter que ser 60 km por hora. Então a primeira implicância do fato da velocidade no MRU ser constante é que a velocidade média ela coincide igual à velocidade instantânea. Não tem diferença entre os dois. Ok? Essa é a primeira implicação. A velocidade média é igual à velocidade instantânea. Só para registrar também que o meu veículo ele pode estar andando para a direita ou para a esquerda no meu referencial. O sistema de convenção de sinais diz que se o movimento é para a direita, o movimento é progressivo. Vamos fazer uma letra minimamente bonita. Progressivo. Porque ele progride nas posições. E nesse caso, a convenção de sinal diz que a velocidade ela é positiva, ela vai ser maior do que zero. Sempre que for para a direita, velocidade positiva, movimento progressivo. Se o meu veículo anda para a esquerda, então o movimento é regressivo, ou, vamos usar uma palavra difícil para parecer que a gente é intelectual, retrógrado. Porque ele retrocede, ele regressa nas posições, ele está voltando. Nesse caso, a convenção de sinais diz que a velocidade será negativa, ela será menor do que zero. Tranquilinho até aí? Tá uma barbada, né? Se qualquer dúvida, para o vídeo e assistir de novo. Mais uma consideração a respeito do fato da velocidade ser constante. Vamos despoluir um pouco o nosso desenho. Daí. Uma outra implicância do fato da velocidade ser constante é que, imagina que esse veículo aqui do meu exemplo, que foi da posição SI até a posição S, imagina que durante esse movimento eu fui tirando fotos sucessivas do veículo em tempos iguais. E o que eu vou perceber? Que como a velocidade é sempre a mesma, no Ctrl+C, Ctrl+V tem que vir as rodinhas do carro, né? Fica mais bonito. Se eu vou tirando fotos iguais, eu vou percebendo que em tempos iguais, o meu veículo vai andar distâncias iguais. Olha aí. Cada um desses desenhos é uma foto que eu tirei durante o movimento, da posição inicial até a posição S. E como a velocidade é sempre a mesma, em tempos iguais, que é o tempo entre uma foto e outra, o veículo anda distâncias iguais. Essa é uma característica que lá nos gráficos, depois quando a gente vê a nossa videoaula de gráficos, vai nos ajudar a entender o formato de alguns gráficos. Então registra essa ideia. Em tempos iguais, no MRU, velocidade constante, ele anda distâncias iguais. Belezinha? Vamos para mais uma coisinha, que é o seguinte, ó. Também é interessante, e as questões vão te exigir, saber calcular a posição desse veículo a qualquer instante. Por exemplo, um problema te dá uma situação e tu vai ter que calcular em que posição o veículo vai estar depois de um certo tempo.
Tu tem que ser capaz, a partir dos dados iniciais, da situação inicial do problema, conseguir calcular, conseguir prever tudo sobre o depois desse movimento. Como é que vai ser o movimento depois, aonde ele vai estar, quanto tempo ele vai levar. Quem calcula essa posição é uma equaçãozinha que muitos livros e muitas videoaulas apresentam como uma equação diferente, uma equação especial para calcular a posição. Mas ela não é uma equação diferente. Ela vem de uma equação que a gente já conhece. Se tu sabe uma, tu sabe a outra. Se tu conhece a equação da velocidade, tu consegue chegar na equação da posição. Como que a gente faz isso? Eu acho importante a gente deduzir a equação da posição para tu, principalmente vestibulando, não ter que decorar mais uma fórmula. Olha só. Vamos lá. Tu sabe que a velocidade é o deslocamento ΔS sobre ΔT. E que o deslocamento é a posição final menos a posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Beleza? Feito isso, vou tirar essa parte aqui. Não me interessa mais. Eu só abri aquela equação ali. O ΔS eu abri em S menos SI. Eu quero uma equação que calcule a posição S. Então, vamos isolar o S nessa equação aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é trocar a cor para ficar bonito, porque o bagulho aqui tem que ser colorido. Vou passar o ΔT para o outro lado que está dividindo, vou passar multiplicando e vai ficar V vezes ΔT igual a S menos SI. Lembra que eu quero calcular a posição onde o veículo vai estar, eu quero isolar o S. Mando o SI que está subtraindo, mando para o outro lado, somando V vezes ΔT mais SI é igual a S. Só reescrevendo a equação aqui, ó, para ficar bonito. Como vocês vão ver nos livros, como vocês vão ver nos problemas, a equação é S, posição, igual a SI mais V vezes ΔT. Essa equação aqui, ela tem um nome pomposo, mas que faz sentido. Essa equação é a função horária da posição. É mais difícil decorar o nome do que decorar a equação, né? Função horária da posição. E por que tem este nome de função horária da posição? Porque ela me dá a relação entre a variável posição e a variável tempo. Conforme o tempo vai passando, ou seja, conforme o tempo vai mudando, variando, a posição do veículo ao longo do meu eixo de referência também vai mudando. Então ele vai me dar essa dependência entre a posição e o tempo. Claro que para saber essa relação, eu preciso saber de onde ele partiu e com que velocidade ele anda. A ideia por trás dessa equação ela é bastante simples. Para saber aonde ele chegou, que é o S, aonde chegou, tá? Vou botar aqui onde chegou. Para saber onde chegou, agora ficou bonito, né? Ficou poluído. Não vou fazer assim. Onde chegou o analfabeto. Onde chegou. Eu preciso saber da onde ele partiu. Da onde ele partiu e quanto ele andou. Lembra lá que distância é velocidade vezes tempo? Isso aqui, meu camarada, isso aqui é a distância percorrida, o quanto andou. Quanto andou. Então, se eu sei da onde ele partiu e o quanto andou, eu consigo saber aonde ele chegou. Essa é a lógica da função horária da posição. E repara que a função horária da posição veio lá da formulazinha da velocidade média, que no MRU coincide com a velocidade instantânea. Tá vendo quando as coisas na física são bonitas, como elas se relacionam assim de forma perfeita, harmônica, quase divina. Cara, MRU é isso. Vamos fazer uns exercícios para a gente entender como essas coisas aí, como esses trecos tudo se relacionam e como vão aparecer nos exercícios. Os conceitos são fáceis. Cuidado com os pega-ratões dos exercícios. Te vejo no próximo vídeo. Curte aí, compartilha para ajudar a família. Suba na torre, é nóis.